Esse vídeo aqui é do mais um vídeo sobre MBTI que ficou aqui esperando para mais um vídeo aqui dessa série que eu tô fazendo aqui no canal. Bom, trago aqui para vocês mais um vídeo sobre MBTI. Vamos lá. E hoje eu trouxe o INFP. Bom, falando sobre o INFP, ele é um dos. Ele está no grupo dos diplomatas. É um tipo muito interessante de ser analisado. Ele é tido como um guardião dos valores e dos sonhos. É devido à sua característica ali de ser um EBTI ali, com uma sensibilidade muito forte, com uma imaginação fértil, com uma característica ali, talvez poética, muito marcante. Eu trouxe aqui William Shakespeare, que é um dos grandes nomes desse NBTI, que o NFP é. O William Shakespeare sempre foi um NFP. Se fizesse o teste, obviamente a gente saberia disso com certeza. Mas a gente supõe que ele seria um NFP, dada essa característica do próprio NFP ser um cara, uma personalidade poética ali que preza muito por valores que eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouquinho, mas dando essa introdução, basicamente isso. E o NFP é um dos tipos mais raros do MBT. Olha que interessante. Representa apenas 4% da população mundial. Suas letras representam introvertido, intuitivo, emocional e perceptivo. Um personagem assim, de anime que assim, é evidente assim, que é o NFP é o Shigeo Kageyama do Mob Psycho. Quem já assistiu pode perceber ali que é um personagem que traz ali seus valores muito contigo, é introspectivo, mas sempre luta por seus ideais, ele tem os valores dele muito bem concebível, o poder dele ali, se pensar assim, é o poder dele de mover as coisas e tal, tem toda essa questão ali, existe uma coisa de imaginação, então é uma característica de muito, um BT muito criativo, então na sua plenitude, com todos ali, todas as seus gaps ali sanados, todas as suas particularidades sanadas, é um BT que tem a característica muito forte de trazer seus valores para tudo que faz. Tem uma imaginação muito forte e é muito criativo e é muito interessante, porque dá um ar, realmente propicia essa criatividade, dada essa introversão e intuição muito forte. E falando um pouco mais, muitos dos poetas, pensadores, artistas são NFP. Se a gente vê, vários escritores carregam essa personalidade. Como a gente enxerga, a gente tem umas características ali que a gente pensa ali do próprio INFP, a gente supõe que essas personalidades ali, como o William Shakespeare, têm essa característica, né? E ele basicamente uma característica ali de introversão, ou seja, ele recarrega essa energia no seu próprio mundo, ou seja, é, tem que ter um dia, pelo menos na semana ali, para recarregar suas energias. É uma pessoa que ganha energia estando com outras pessoas, mas não é uma questão ali no qual ele, por exemplo, não consegue se socializar. Mas é claro que é, isso demanda energia dele. É diferente de um extrovertido, que o extrovertido ganha energia. Ele precisa recarregar suas energias, depois focar ali no social, depois recarregar de novo. E também tem uma intuição muito forte, ou seja, ele tem um foco muito grande no que ele pode ser, não no que ele é. Ou seja, não, ele projeta ali no que ele pode ser, o que ele tem intenção de fazer. Ele projeta muito as coisas, e isso dá uma característica de fato muito criativa, uma visão mais de longo prazo. Isso é uma característica muito de pessoas intuitivas mesmo. Pensar, supor as coisas, não pensar de forma prática ou realista, mas supor as coisas de uma forma mais subjetiva. E o sentimento, que é uma das formas que ele toma suas decisões, são baseadas em valores e sentimentos, como eu bem falei. E ele é muito perceptível, flexível e espontâneo, ou seja, dá uma característica.
de um MBTI que olha para as coisas com uma certa leveza, espontaneidade, que também gera ali uma característica de fato, ser um MBTI muito é, poético mesmo. Acho que criativo. Ressalto isso por causa desses valores, você juntar essa intuição, ver o mundo de forma subjetiva, de fato dá uma característica de uma personalidade muito, de fato, fora da caixa, artística. Escrever, saber contar histórias ali, escrever talvez, não necessariamente falar a história, mas saber criar essas histórias, acho que dá essa característica muito clara para o NFP. Seu comportamento é guiado por, basicamente, por princípios. Eles procuram sempre enxergar melhor os outros. Acho que é bem claro que o Kageyama ali, que ele sempre tenta ajudar ali todo mundo que ele pode. Eles são muito idealistas, veem as coisas da melhor forma possível, mesmo nas piores situações. Lembrando que é sempre quando essa característica está mais aflorada. Mas, claro, se você tem essa característica é, do NFP, não tente sabotar essa característica e tenta exaltá-la para você aproveitar o que é de melhor nessa personalidade. E eles são muito quietos mesmo, de fato, eles carregam ali seus gostos, os seus sensos ali muito internamente, por isso que eles escrevem muito, por isso que eu ressaltei que são muito poetas, escritores, por causa que isso, se eles têm essa projeção do mundo externo, eles têm seus valores próprios, isso se volta na forma de alguma coisa, né? E se volta, no caso ali, na forma de um texto, na forma de uma arte, de um desenho, de uma música, talvez. Então, é uma característica meio interessante. Esses pontos fortes são muito empáticos, sensíveis, criativos, são leais aos seus valores, têm uma capacidade de inspirar com palavras e ações, ou seja, de fato, com a escrita, com as ações que eles tomam, são otimistas. E ali, os pontos a serem trabalhados é a dificuldade de lidar com críticas, dado ali a sua introspecção, dado ali boa parte dessas características, é claro, que eles vão ter uma tendência também a isolamento, vão ser idealistas demais, o que pode levar a essa frustração, podem levar à procrastinação e podem ser muito autoexigentes com eles mesmos, ou seja, podem se sobrecarregar pensando muito no que eles podem ser, no que eles devem tomar de ação, então eles podem se sobrecarregar. E por fim, o NLP, o mediador, são especialistas em captar emoções sutis, intenções, são sensíveis às necessidades das pessoas ali que estão ao seu redor e se conectam ali com ah, os seus ideais e as suas criações, seja de qual forma de expressar isso, seja, como eu já falei, poemas, música, seja o que for, até um esporte, uma ação que consiga projetar ali o que ele quer expressar. E trouxe outros personagens como a Shouko, o Kaneki e a Hinata, que são outros exemplos, hein, que você gosta de animes, podem ver essas características de forma ali de cada um no seu contexto, ali com uma visão mais dada a sua realidade, que seja um contexto mais sinistro, de terror, ou um contexto mais de ação ou romance, você consegue ver essas características nesses animes ali, com esses personagens. E com isso eu fico por aqui. Para quem gostou do NFP, se você se identifica como NFP e nunca fez o teste, faça o teste do personagem, de personalidade do MBTI para você se descobrir. Pode ser que você seja um NFP. Para você que já sabe que é o NFP, se dê valor, aproveite as potencialidades dessa personalidade. E eu fico por aqui com esse vídeo. Até mais.